Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O livro do Êxodo nos fala deste dia memorável que foi a saída de todo o povo judeu da escravidão do Egito. E foram 430 anos que eles estiveram ali. No começo, conhecendo a história, nós vemos que eles não foram tidos ou transformados em escravos, porque quem o chamou até lá foi José, que era filho de Jacó, e José havia se tornado ministro do faraó. E vendo que na região toda não havia comida por uma seca que estava ocorrendo na altura, ele pediu para todos os seus familiares virem até o Egito, e lá eles foram muito bem recebidos. Isso deve ter durado um tempo razoável, talvez uma geração, 2 gerações, mas o fato é que chegou um momento em que eles se tornaram escravos. E então a vida passou a ser muito difícil para eles, até que Deus enviou Moisés para libertar todo o povo judeu dessa escravidão. E nessa altura eram cerca de 600.000 judeus que estavam ali. E conhecemos a história que Moisés conseguirá, logicamente apenas como instrumento de Deus, através daquelas pragas do Egito, conseguirá libertar o povo, e esse povo começará uma caminhada em direção à Terra Prometida que durará 40 anos. 40 anos no deserto, porque toda aquela travessia passaria pelo deserto da península de Sinai. Como foram provados na paciência os judeus nessa travessia, porque eles passaram, imagina um deserto, né? Passaram calor, fome, não tinha água, muitas vezes tiveram que lutar batalhas, a sensação muitas vezes de abandono por parte de Deus. E esses 40 anos são comparados à nossa vida aqui na Terra, onde Deus também nos submete a muitas provas. E nesse sentido, nosso Senhor foi na frente, porque nosso Senhor, ele passou por muitas provações, nós sabemos disso, e chama a atenção, diante dessas provações, a enorme paciência com que lidou com todas elas. Vamos pensar na paciência de Deus, na paciência de Jesus, que é esse o tema dessa segunda meditação do recolhimento, e o foco principal será a cruz, como dissemos. Mas vamos pensar em outras paciências de Cristo. A paciência de Cristo esperando 9 meses no seio da Virgem Maria para nascer. Imagina, Deus já poderia vir direto para cumprir a sua missão de nos salvar, mas
Deus, ele sabe como fazer as coisas, sabe o momento adequado. E se tem que esperar 9 meses antes de nascer, espera 9 meses. Depois, ele teve que esperar e esperou o curso natural do crescimento humano para começar a falar, para começar a andar. Todo esse tempo que o ser humano demora para isso, não teve pressa. Nosso Senhor, depois ele esperou 30 anos para começar a vida pública. 30 anos. E depois, começando a vida pública, inúmeras provações, como a própria convivência com os apóstolos, ensinar aos apóstolos a sua doutrina, e sendo os apóstolos pessoas muito toscas, que não entendiam com facilidade praticamente nada. E aí sim, a grande paciência de Cristo na paixão. E algo que é muito eloquente da paciência de Cristo na paixão é o seu silêncio. Um autor, falando disso, diz assim: o silêncio de Jesus durante o processo diante de Herodes e de Pilatos transpira uma sublime grandeza. Então esse autor está focando só esse momento que Jesus estava diante de Herodes e diante de Pilatos, sendo julgado. Vemo-lo de pé, sem abrir a boca, diante de uma multidão vociferante, enfurecida, que se serve de falsos testemunhos para tergiversar as suas palavras. O seu silêncio impressiona-nos, especialmente pelo contraste com o redemoinho das paixões humanas. Nós, diante de provações tão grandes, nós, enfim, soltamos, por assim dizer, as nossas paixões, os nossos sentimentos, e Nosso Senhor ali como um servo sofredor. Não é de estranhar que Nosso Senhor fosse assim, porque Deus é paciente. E isso aparece de diversas formas em muitas passagens na Bíblia. Por exemplo, um salmo diz assim: Vós, Senhor, sois um Deus bondoso e compassivo, lento para a ira, cheio de clemência e fidelidade. Vós sois um Deus compassivo. Vós sois um Deus manso. Vós sois paciente. Deus é paciente. E Deus quer que também nós sejamos pacientes, que também nós adquiramos essa virtude, porque ela nos traz inúmeros benefícios. Um autor, falando a esse respeito, diz assim: a paciência derrama seus frutos com profusão e exuberância por todas as partes. Mantém na humildade aos que prosperam. Os faz fortes na adversidade e mansos nas injustiças e afrontas. Ensina a perdoar em seguida aos que nos ofendem. Faz-nos vencer as tentações, tolerar as perseguições. Muitos são os frutos da paciência, e o mais precioso de todos, segundo esse autor, e de fato ele é extremamente precioso esse fruto, é a fidelidade ao amor de Deus, a perseverança alegre no caminho da santidade através das dificuldades. Então ele fala aqui da fidelidade, um grande fruto da paciência. Fidelidade, as pessoas fiéis, como a fidelidade é também uma virtude extraordinária. Você vê aquela pessoa que foi fiel até o fim, apesar de todos
os problemas, apesar de todas as dificuldades, foi fiel. E essa fidelidade vem da paciência. É pela vossa paciência, pela vossa constância, terminava esse autor dizendo, que alcançareis a vossa salvação. Essas são palavras de Cristo, que nos transmitem São Lucas no seu Evangelho. É pela vossa paciência que alcançareis a vossa salvação. Importante, na verdade, a salvação, alcançar a salvação. Justamente por isso, porque é uma vida de provações que nós temos aqui na Terra. Agora, pensando em nós, quem de nós não reconhece que precisaria ter mais paciência? Por exemplo, ter mais paciência no trânsito, ter mais paciência com os colegas de trabalho, ter mais paciência com os irmãos, ter mais paciência com a esposa, com o marido, com os filhos, com os funcionários, com a sogra e assim por diante. E aí vem uma pergunta: como ter mais paciência? E uma luz para essa resposta surge da etimologia da palavra paciência. E diz um autor assim: a palavra paciência, ela vem do latim patios, que significa sofrer. Foi escolhida esta raiz para a virtude da paciência, para transmitir a ideia de que uma pessoa paciente é uma pessoa que sabe sofrer. Eis aí uma grande luz para nós. Uma pessoa impaciente nada mais é do que uma pessoa que não sabe sofrer. Assemelham-se às crianças que, quando são contrariadas minimamente, começam a berrar. Um homem maduro, por outro lado, aprende a sofrer, pois entende que o sofrimento faz parte da vida. Na verdade, que Nosso Senhor carregou a cruz e que Nosso Senhor disse que ninguém é seu discípulo. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Deus, por que nos envia a cruz? Por que nessa vida nós temos a dor, temos o sofrimento, temos contrariedades? Porque este é um caminho não só de purificação dos nossos pecados, mas um caminho de crescimento na santidade. Se nós não tivéssemos a cruz, nós cresceríamos muito pouco na santidade. Aquele famoso refrão que nós dizemos, que nós crescemos muito mais na dor do que no amor. Nós aprendemos muito mais na dor do que no amor. E é assim mesmo. E por isso Deus, Ele quer que na nossa vida exista a cruz, para ser um trampolim para alcançarmos o céu. Então, uma pessoa madura, ela entende isso. Entende que o sofrimento faz parte da vida. E aprende a sofrer para obter tudo isso, esses bens espirituais, para a sua vida também não se transformar no inferno, nem infernizar a vida dos demais. Na verdade, uma pessoa que é imatura, ela faz da sua vida um inferno. Ela reclama de tudo, ela
se chateia com tudo, ela é extremamente suscetível, ela, enfim, lhe falta paciência, lhe falta sabedoria. Será que eu tenho sido uma pessoa paciente? Continuava esse autor dizendo. Tenho sabido aceitar com alegria as contrariedades da vida? Tenho sido uma pessoa madura que sabe sofrer com a preocupação de não tornar a vida pesada aos demais? Tenho sabido suportar com mansidão as demoras da vida? Esse é um aspecto interessante também da paciência. Uma pessoa paciente é uma pessoa que sabe sofrer, e um tipo de sofrimento são as demoras da vida. E a verdade é que tudo tem o seu tempo, nós sabemos disso, tudo tem o seu tempo. Deus tem o seu tempo, a natureza tem o seu tempo, o tempo do crescimento de uma planta, o tempo do desabrochar de uma flor, o tempo do surgimento de um fruto. Vocês já devem ter reparado como as pessoas do campo, elas são mais pacientes, elas são pacientes. São pessoas não só que costumam ser muito conectadas com Deus, porque elas veem de uma maneira mais patente a ação de Deus na natureza, né? E como elas estão nas mãos de Deus, nas mãos do clima, né? Nas mãos de uma chuva que ocorra, nas mãos das intempéries, né? Da vida, e também elas têm essa sabedoria, elas vão vendo, né, como as coisas demoram, né, como não adianta você plantar e no dia seguinte já olhar para ver se apareceu fruto, não é assim. Então Deus tem o seu tempo, a natureza tem o seu tempo, as pessoas têm o seu tempo, o tempo para amadurecerem, o tempo para melhorarem, o tempo para realizarem uma tarefa. Então, uma pessoa impaciente não sabe suportar essas demoras. Faz lembrar aquela história daquele fulano que resolveu um dia ver o nascimento de uma borboleta. E ele resolveu parar tudo para ver aquele acontecimento. E ficou ali, né, olhando para aquele casulo, viu que já estava começando a se abrir, mas a coisa foi, né, se processando num tempo muito mais lento do que ele imaginava. Toda a demora até para lagarta abrir toda, né, a parte de cima, né, e aí depois lentamente saindo, chegou uma hora que ele perdeu a paciência e ele resolveu pegar uma tesoura e facilitar a saída da borboleta, cortar ali, né, na extremidade, e aquela borboleta saiu, né, com aquela facilidade, só que ela morreu pouco depois, né? E por quê? Porque a borboleta ela se serve desse processo lento, né, de saída do casulo para que as asas se desprendam do seu corpo. E o que aconteceu foi isso, que essas asas não se desprenderam e ela morreu. Então, não adianta forçar o tempo das coisas. Saibamos esperar pacientemente o tempo que tudo demora. Saibamos esperar o tempo de um filho amadurecer. Uma vez que já o alertamos diante de de uma atitude, de um comportamento, saibamos esperar o tempo da esposa, do marido melhorar, uma vez que já
o corrigimos, o tempo de receber um aumento no salário, uma vez que já o pedimos, o tempo do trânsito fluir, a temperatura arrefecer e não ficar reclamando do calor, e assim por diante. Enfim, então aqui nós vemos como é importante abraçar a cruz, contar com a cruz, contar com aquilo que nos contraria nessa vida. Podemos agora pensar em outros meios para ter paciência. Então, uma forma muito concreta de crescer nessa virtude é identificar a causa das nossas impaciências e colocar o remédio adequado. Então, como que fazemos isso? Em geral, nós temos 3 ou 4 campos, num determinado momento da vida, que nos geram impaciência. Graças a Deus, na verdade. Muitas vezes nós, se não paramos para pensar nisso, nós pensamos que tudo está nos gerando impaciência, tudo está nos fazendo perder a paciência, e não é verdade. São poucos campos. Às vezes, em determinadas circunstâncias, pode ser que sejam mais campos. Muito bem, então nós temos que fazer uma reflexão e saber identificá-los. Uma vez identificado, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: como Jesus se comportaria se tivesse nessa situação? Então vamos imaginar uns casos concretos. Por exemplo, vamos imaginar que nós perdemos a paciência toda vez que a filha rebate o que falamos, ou que perdemos a paciência toda vez que alguém nos fecha no trânsito, ou toda vez que um funcionário faz algo diferente daquilo que combinamos. Então, pensamos no caso da filha que rebate o que o pai lhe fala. Então, o que Jesus faria se tivesse no nosso lugar? Em primeiro lugar, diria que Jesus, ele teria compreensão por essa filha. Se ela está rebatendo, é por algum motivo. Então, aqui, um autor explicando essa situação, contando essa situação, vale a pena ler e comentar. Ele vai dizendo assim: está certo que esta filha não deve rebater o que um pai ou uma mãe lhe dizem, pois deve aprender a ter respeito, a perceber que seu pai ou sua mãe querem o seu bem e têm mais experiência de vida do que ela. Que o certo seria ouvir o comentário dos pais com grande atenção e depois, caso não concordasse com aquilo, os procurasse para conversar serenamente em outro momento. Então isso seria o ideal, não é verdade? Um filho, uma filha que respeitam os pais, que ouvem atentamente e que, se não concorda depois, os procure para conversar e essa conversa seja serena. Mas se essa filha ainda não aprendeu essas coisas, não será na base da irritação e da impaciência que ela vai melhorar. O que precisaria, talvez, seria conversar com calma com ela, saber melhor o que tem no coração, quais são as suas angústias e inquietações, seus sentimentos mais profundos. Então está faltando aqui uma compreensão. Jesus Cristo teria essa atitude. É porque às vezes nós temos essa facilidade muito grande de julgar, né? Bater o olho, já faz um juízo e já condena ou aprova.
E se nós vemos uma filha se comportando assim, então já condenamos, como que ela se comporta dessa maneira, ela não tem respeito. E o que está faltando? Está faltando entender melhor o que está acontecendo. Por que ela está faltando respeito? Será que há outras causas que estão por trás? Será que ela tem algumas inquietações que eu não sei? Algumas angústias que eu não sei? Sentimentos mais profundos que não estão visíveis ao meu olhar? Ou seja, talvez o que essa filha esteja precisando seja de um pai, de uma mãe que a compreenda mais e que para isso gaste mais tempo com ela, coisa da qual talvez esteja descuidando nos últimos tempos. Os pais estejam descuidando isso. Então vejam só quantas coisas interessantes podemos perceber parando melhor para pensar nas causas da nossa impaciência, nas coisas que nos estão tirando a paciência e depois refletindo com profundidade nessa situação. Vamos pensar naquele outro exemplo do trânsito. Como Jesus agiria se estivesse no nosso lugar? Então, com certeza Jesus não xingaria este homem ou esta mulher, porque todos os seres humanos são seus filhos, ou seja, todos os seres humanos são nossos irmãos. Está certo que se ele teve uma atitude errada, se teve uma manobra abrupta, se ele não deu sinal, enfim, se fez algo que não deveria fazer, não deveria ter feito, mas o que devemos fazer numa situação como essa, o que Jesus faria? Penso que ele não pararia o carro para conversar com aquela pessoa, porque o trânsito é o trânsito, na verdade, mas eu penso que Jesus não só não xingaria, mas rezaria por ele, rezaria por essa pessoa. E todos nós podemos fazer isso. Já pensou se nós no trânsito estivéssemos rezando mais? Não só conversando mais com Deus, mas aproveitando essas circunstâncias para rezar pelas pessoas, como as pessoas seriam melhores com a nossa oração. Veja só que atitude tão bonita que podemos ter, que nos levará a uma paciência maior. Também nós podemos crescer na paciência pedindo ajuda a Deus. Nosso Senhor nos disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Portanto, se nós pedirmos com insistência o que for, Deus nos concederá. E se eu vejo que a paciência é um grande defeito meu, por que não rezar pedindo a Deus essa virtude? Uma oração bonita que eu já vi sobre a paciência diz assim: Jesus manso e humilde de coração, recorro a vós para que eu seja cada vez mais manso e paciente. Vós que soubeste suportar com imensa serenidade todas as dores e contrariedades da vossa vida, ajudai-me a seguir os vossos passos. Vós que no alto da cruz, padecendo o maior suplício humano, não abristes a boca para manifestar nenhuma queixa, ensinai-me a abraçar as cruzes da minha vida com ânimo sereno. Senhor, dai-me a paciência para saber suportar com serenidade a dor, para saber suportar com ânimo sereno os defeitos e as limitações das pessoas que conheço, para levar com alegria uma doença, para saber suportar serenamente o excesso de trabalho e a falta de tempo, para saber suportar com ânimo sereno todas as demoras de soluções importantes que estou aguardando, para saber suportar com galhardia
todos os tipos de contrariedades que possam sobrevir na minha vida. A oração continua, nós vemos como ela é bonita e como realmente pode nos ajudar. E podemos, para terminar, lembrar estas palavras de Nosso Senhor que dizia assim: eu vim trazer fogo à terra, e que quero senão que se acenda. Ou seja, Nosso Senhor, sendo paciente, não é que ele era paciente porque lhe faltava um sangue na veia. Não. Né? Nosso Senhor, ele tinha e tem um coração imenso, imenso. Né? E o seu desejo, estando aqui na terra, era de atear fogo, o fogo do seu amor em cada um de nós. Né? Fogo vem trazer à terra. Então, imagina o desejo de Deus enorme, né? de conversão de cada um de nós, de salvação. E, no entanto, nosso Senhor era extremamente manso e paciente. Isso é uma pessoa santa, é uma pessoa que sabe conjugar os extremos, né? Um coração gigante e, ao mesmo tempo, a paciência. Em geral, nós pendemos para um dos lados, né? No excesso de energia, de pressa, de querer que as coisas aconteçam rapidamente, muito rapidamente, irritar-nos muito com as coisas, ou o outro lado, né? de faltar sangue na veia, né? De pessoas apáticas, amorfas. Jesus Cristo foi perfeito Deus, é perfeito Deus e perfeito homem. Vamos pedir à nossa mãe, a Nossa Senhora, ela que também passou por muitas cruzes. Hoje mesmo é uma festa de Nossa Senhora das Dores, e lendo um texto sobre essa festa, nunca tinha pensado nisso, que Nossa Senhora sofreu tanto, 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 que ela foi mártir sem morrer, né? Que ela sofreu como os mártires, e penso também, fundamentado na teologia, que Nossa Senhora sofreu mais ainda, muito mais ainda. Por quê? Porque quanto mais uma pessoa ama, mais ela sofre. Quando ela viu Jesus padecer toda a paixão, morrer na cruz, ser flagelado, coroado de espinhos, o amor de Maria é insondável. Imagine então a dor que ela sentiu, a dor que ela passou. Mas nós vemos Nossa Senhora ali, de pé junto da cruz, serena. Saibamos recorrer a ela para crescermos nessa virtude. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.